Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento. Durante todo esse ano, nós já vimos todos os evangelhos, já passamos por Atos dos Apóstolos e agora estamos na carta aos Romanos. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 2 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 5 até o 8. Está escrito assim: Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Amados, me permitam ler essa mesma passagem. Eu li aqui na Nova Versão Internacional, a NVI, que a gente sempre acompanha nessa versão. Me permitam ler essa mesma passagem na Bíblia Amplificada. Está escrito assim: Mas segundo a tua obstinação, teimosia e teu coração impenitente, entesouras ira e indignação para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, que brota de sua piedade, procuram a invisível mais certa glória, honra e a bem-aventurança eterna da incorrupção, imortalidade. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amados, quando nós lemos essa passagem aqui, não sei vocês, mas eu fico assim, uau! Quando nós lemos ali que Deus recompensará cada um segundo as suas obras, nós achamos que é simplesmente obras só aquilo que nós fazemos, como se fosse obras como um cumprimento de regras. Mas veja, amados, que está escrito que essa recompensa, ela provém de uma vida piedosa. Ali na versão amplificada ficou claro ali, né? De uma vida de piedade. O que é essa vida de piedade? É uma vida de devoção e de fé na suficiência de Cristo Jesus. Tanto que nós lemos na NVI, que nós lemos primeiro aqui, diz assim: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam honra, glória e imortalidade. Amado, só é possível buscar honra, glória e imortalidade por meio do Evangelho. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, fala que a graça de Deus foi revelada pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, tornou a morte inoperante. E ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Isso você pode ler lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Amados, aqui fica muito claro que Deus nos deu um poder de escolha, de decisão. Olha o que nós lemos ali no versículo 5. Vocês não sabem que é por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado que vocês estão acumulando ira contra você mesmo? Quando nós lemos o capítulo 1 ontem de Romanos, nós vimos a situação da natureza caída, completamente decadente. E aqui no capítulo 2, nós vemos que Paulo está falando para os judeus. Nos versículos posteriores, você pode ver que talvez os judeus pudessem pensar assim: não, mas nós somos o povo escolhido, a nação escolhida de Deus, nós não estamos debaixo dessa condição caída, dessa condição corrupta.
E aí o apóstolo Paulo vem e descreve: não pense que você, só porque você é judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, não pense que você está fora dessa situação de corrupção. Porque você não está. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como eu mencionei ontem, amados, esses capítulos 1, 2 e 3 de Romanos demonstram a situação da humanidade, incluindo a nação de Israel. Mesmo eles tendo sido povo escolhido de Deus, eles também estavam debaixo de condenação por causa da natureza humana corrupta, corrompida pelo pecado e pela morte. E esses versículos deixam claro que nós nos rendermos ao Evangelho é uma decisão, é algo que nós fazemos de forma intencional. Ontem eu falei sobre isso, sobre essa fé intencional, uma fé consciente, que nós cremos tendo consciência do que Cristo Jesus fez. E hoje nós podemos complementar aquilo de ontem vendo esses versículos. Não é a recompensa, a retribuição de Deus conforme obras simplesmente, mas são obras que são consequência da nossa escolha em crer no Evangelho de Cristo Jesus. Aí receberemos o quê? A vida eterna, quando persistimos em fazer o bem, quando buscamos aquilo que só o Evangelho pode produzir. E o que só o Evangelho pode produzir? Glória, honra e imortalidade. Mas olha aqui, amados, haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Amados, nós temos vivido os últimos tempos. Está muito próximo de Jesus voltar. E a palavra já nos garante. Quando você pode ler a carta de 2 Pedro, e você vai compreender isso que eu vou falar agora. A palavra nos garante que próximo da volta de Jesus, as pessoas escarneceriam a volta dele, diriam assim: o quê? Faz tanto tempo e você ainda acredita nessa fábula de que Jesus vai voltar? Isso daí é uma fábula. A palavra nos garante que isso aconteceria. E é o que nós temos visto hoje. Tanto que existem linhas de ensinamento dentro do cristianismo, que diz que Jesus já voltou, que foi uma volta apenas espiritual, que a volta dele em glória não é bem assim, que Apocalipse é apenas algo espiritual, não vai acontecer. Amados, vai acontecer sim, e existirá o juízo sim. E aí nós vemos que é uma disposição do nosso coração em nos rendermos a Deus ou não. É claro que é o Espírito Santo que faz esse convencimento, mas existe sim uma parcela, ainda que seja mínima, que é nossa, de nos rendermos a esse convencimento. Quando o Espírito vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos o quê? Nos render a esse convencimento, para crer nas verdades do Evangelho. E aqui a palavra nos diz que nós receberemos a vida eterna ao persistirmos em viver debaixo das verdades do Evangelho. Mas se nós vivermos debaixo do egoísmo, ou seja, rejeitarmos o Evangelho, rejeitarmos a verdade, seguirmos a injustiça, nós já sabemos que a justiça de Deus é a obra de Cristo Jesus, ou seja, se nós rejeitarmos a obra dele, significa que nós estamos vivendo debaixo da injustiça. E a palavra nos garante aqui no versículo 8 que todos os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça receberão a ira e a indignação de Deus. Amados, Jesus está voltando. É tempo de nós nos posicionarmos em completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. É tempo de nós sairmos dessa estrutura mental completamente corrompida desse mundo aqui, que é uma estrutura mental gananciosa, que só pensa no dinheiro, que só pensa no poder, que só pensa na fama, que só pensa em aparecer, uma estrutura mental completamente egoísta, que só pensa em si mesmo. Amados, é hora de nos posicionarmos. E ao nos posicionarmos, nós podemos permanecer em fé, em confiança e em paz no Senhor, porque receberemos sim a recompensa
da vida eterna. Eu quero encorajar você a viver debaixo da suficiência de Cristo Jesus, confiando que Ele é suficiente, que a sua palavra é suficiente, que o Espírito Santo de Deus que habita em você é suficiente para te fortalecer, para te ajudar, para te ensinar. Amados, nós temos visto um tempo tão difícil em que até mesmo os cristãos buscam a sabedoria desse mundo. Até mesmo os cristãos têm se tornado pessoas insensíveis à verdade de Deus. As pessoas procuram o ensinamento do mundo para conduzir a sua família, para conduzir os seus negócios, para conduzir um próprio ministério. Amados, eu quero encorajar você a sair disso. Toda a sabedoria que nós precisamos está na palavra de Deus. Toda a sabedoria que nós precisamos vem de Deus. E olha que ali no versículo 5 que nós lemos, é por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado. É por causa da teimosia e do coração obstinado que as pessoas receberão a ira de Deus. Porque elas não se rendem a Deus. Porque elas colocam algo no seu coração que tem que ser do jeito delas e pronto, acabou. Amados, nós precisamos nos render a Deus, às verdades de Deus, aos planos de Deus, ao ensinamento de Deus, sobre todas as coisas. Você quer aprender a educar os seus filhos? Vai para a palavra de Deus. Você quer aprender a levar um bom casamento, esposo, esposa? Vai para a palavra de Deus. Você quer aprender como conduzir a sua vida ali no seu trabalho, a sua vida profissional? Vai para a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus nos ensina acerca de todas as coisas. E quantas vezes nós temos agido de forma teimosa, com um coração obstinado, porque nós já temos estabelecido na nossa mente a forma que tem que ser e pronto, acabou. E nós precisamos nos render a Deus. Nós precisamos deixar Ele nos moldar. Nós precisamos persistir em fazer o bem, buscando as verdades do Evangelho, porque é só nas verdades do Evangelho que existe glória, honra e imortalidade. Amados, eu quero encorajar vocês a viverem assim, se rendendo a Deus, se rendendo à sabedoria que vem de Deus. Isso no seu dia a dia, nas decisões que você precisa tomar no seu dia a dia, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Amados, eu encorajo vocês a manterem um coração disponível a Deus, um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que está disposto a viver em paz, em nome de Jesus. Sabe quantas e quantas pessoas nós vemos agindo exatamente como diz esse versículo 5 aqui, debaixo da teimosia e de um coração obstinado. Que eu e você não sejamos assim, mas que nós possamos persistir em fazer o bem, persistir em crer em Cristo Jesus, porque fazer o bem não é só cumprir regras ou mandamentos externos, mas fazer o bem primeiramente é dedicar o nosso coração a Deus, em confiança na suficiência de Cristo Jesus, deixar Ele nos moldar, deixar Ele transformar o que precisa ser transformado, deixar Ele curar o que precisa ser curado, libertar o que precisa ser liberto, deixar Ele nos moldar, nos ensinar, nos corrigir, nos guiar, nos instruir. Eu encorajo você a viver assim, em nome de Jesus. Nós não podemos pensar simplesmente, estou em Cristo, tudo é lindo e pronto, acabou. Quando nós vemos aqui, haverá sim juízo, existe sim o juízo de Deus. Existe sim, olha, haverá ira e indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Amados, viver debaixo da suficiência de Cristo Jesus é algo que nós fazemos de forma intencional. E rejeitar a verdade também é algo que nós fazemos de forma intencional. Não há desculpa. É o que a palavra aqui nos garante. Quando nós lemos aqui no capítulo 2, nós já lemos no capítulo 1 e reforça aqui no capítulo 2, não tem desculpa. Não há desculpa, porque Deus sempre se revelou para a humanidade.
Deus sempre se revelou para a humanidade, seja por meio das coisas criadas, seja por meio da sua bondade. Deus sempre se revelou. Não há desculpa para nós não nos rendermos a Deus. Então que eu e você tomemos a decisão de nos rendermos todos os dias a Deus, porque a fé em Deus é uma fé dinâmica, não é algo que nós fazemos uma única vez quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A fé não é estática, a fé é dinâmica e nós precisamos persistir, perseverar em confiar em Deus e em viver debaixo do governo e da autoridade de Cristo Jesus. Que eu e você vivamos assim em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos guie em todas as coisas. Aquilo, Pai, que nós temos confiado, crido de forma errada, pode nos moldar, pode nos mudar, pode nos transformar. Aquilo que tem sido estruturas mentais que não estão de acordo com a tua palavra, que muitas vezes são estruturas de pensamento pautadas na teimosia e na obstinação, na ganância. Pai, pode mudar tudo isso, pode transformar tudo isso em nós. Nós te damos liberdade, Senhor. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória, que a nossa casa seja para a sua glória, que em tudo nós vivamos para glorificar o teu nome, Jesus. Por isso, trabalha em nós, trabalha no nosso interior. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Pode agir em nós, pode transformar o que precisa ser transformado, mudar o que precisa ser mudado, em nome de Jesus. O que nós desejamos é que em tudo a nossa vida seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.